Olá a todos, eu me chamo Séfora Lima de Figueiredo, sou psicóloga, atuante no estado da Paraíba, especialmente na cidade de Campina Grande. Tenho uma habilitação na área organizacional, a formação clínica em terapia cognitivo-comportamental, bem como na educacional, 3 áreas da psicologia nas quais eu tenho certa experiência, né? Sinto-me muito honrada de estar aqui para conversar um pouco com vocês acerca da psicologia do trabalho, campo este que por algum tempo eu venho a pesquisar alguns elementos vinculados a esse fazer humano em meio ao seu trabalho. Então, para a gente falar um pouco sobre a psicologia do trabalho, né, nos exige uma responsabilidade enorme, porque é um campo muito vasto e que não tem linearidade, ou seja, ela tem uma complexidade, né, e tem uma ramificação muito própria que vai depender de que momento histórico, sócio-histórico, né, estamos tratando. Então, falar da psicologia do trabalho vai nos exigir situar em marcos históricos, né? Contudo, se pudermos conceituá-lo, né, podemos dizer que é um campo, né, teórico, conceitual e ao mesmo tempo de intervenção, né, sobre o trabalho e sobre as organizações, que tem um propósito de analisar as interações existentes entre as várias dimensões que caracterizam as pessoas, os grupos, as organizações, a fim de construir estratégias e procedimentos, né, para a promoção, preservação e restabelecimento do bem-estar, sendo esse bem-estar individual, né, intrínseco ali ao fator humano, mas também um bem-estar coletivo, né, a saber de uma organização desse meio onde esse fator humano ele vai intervir. Então, é nessa perspectiva, né, que várias são as expressões que se vinculam ao campo da psicologia do trabalho, né? Se formos buscar em literatura, podemos encontrar expressões como a psicologia organizacional e do trabalho, a conhecida POT, mas também expressões como comportamento organizacional, né, a clínica do trabalho, a psicologia aplicada ao trabalho e tantas outras que vão falar dessa interface existente entre o comportamento humano, né, e o campo conceitual do trabalho. Então, por essa perspectiva, né, que compreendemos que este é um campo que ele, apesar de não linear, né, e portanto entendido aí como vasto, ele recebe contornos diferenciados, né, a partir do momento de cenários presentes ou pertinentes também de forma diferenciada, por aspectos geográficos, aspectos políticos, aspectos científicos e econômicos, especialmente ali em meados do século XIX, né, século XX e século XXI, quando a própria psicologia ela tem também a sua forma expressiva de maneira diferente, né? Desde um momento em que essa psicologia ela tem como foco a medição, né? A medida, né? Ali, a psicotécnica, por um olhar mais voltado a essa tecnicidade do humano, ou seja, na redução de problemas humanos, até um olhar mais vasto para esse humano em se tratando de um sujeito relacional. Então, é por esse princípio que compreendemos que esse campo da psicologia do trabalho, ela também tem essas modificações, né? Tendo ali como marcos muito expressivos a própria Revolução Industrial e o momento pós-Revolução Industrial, né? Até podendo se compreender como o momento atual, né? Que começa a elaborar ou já vem elaborando há um certo tempo, novas expressões de olhar esse sujeito humano, né, que executa uma atividade trabalhista, por novas atividades trabalhistas. Então, são esses marcos que vão fazer com que
o campo da psicologia do trabalho ele se dê, né, por vastidão também, por controvérsias, né, por diferenciações. Então é nesse sentido que o compreendemos, né, por uma forma heterogênea epistemológica, conceitual, metodológica e técnica, por surgir a partir de um caráter multi e interdisciplinar, né, a fim de vincular-se a diversas outras ciências que vão dialogar sobre esse sujeito humano, mas também sobre o trabalho. Ciências estas como a antropologia, como a sociologia, como as ciências econômicas, como a própria administração, as ciências médicas e tantas outras que vão fazer com que exista essa interface, né? Este campo, ele se constrói, portanto, por uma construção histórica que vai ser permeada por diversas contradições. Então, vai depender de que parâmetro estamos olhando, de que momento histórico estamos falando, para tratarmos ou para situarmos a psicologia do trabalho, né? Dialogando ali com essa vastidão de campos de conhecimento. Então, embora, né, ela seja diversa, mas todas têm por afinidade o objeto de estudo vinculado aos fenômenos que são relativos aos processos organizacionais e do trabalho enquanto surgimento do fazer humano, né? Nesse sentido, os contextos políticos e econômicos vão meio que dirigir ou direcionar, né, ou resultar em diferentes abordagens existentes sobre o trabalho, e assim também delimitando essa ramificação ou essas ramificações existentes no campo da psicologia do trabalho. Podemos destacar três, né, que são abordagens mais expressivas dessa relação existente entre psicologia e trabalho. Abordagens estas, que são chamadas de psicologia no universo organizacional, a psicologia social do trabalho e as clínicas do trabalho. É bem sabido que, antes do entendimento sobre as organizações, né, a psicologia ela tem uma expressão lá no período de Revolução Industrial, tem uma expressão muito forte da da psicotécnica, ou seja, nesse parâmetro, né, queria-se chegar a um homem ideal, ou queria-se chegar a um homem ótimo para uma indústria ótima, ou seja, queria-se reduzir todos os danos existentes entre esse sujeito, né, ou os problemas que esse sujeito porventura poderia ter, e a fim de que ele estivesse melhor adequado à sua atividade. Então, nessa perspectiva, né, naquele momento chamado assim de psicologia industrial, tentava-se uma adequação máxima desse sujeito a fim de que, né, tivesse essa indústria maior produtividade. Então, temas muito específicos eram voltados para esse período, né, como a própria seleção, o recrutamento, voltado para essa medição de quem era aquele homem que executava determinada tarefa, né? Contudo, com o passar do tempo, né, esse homem ele passa a se expressar também de forma diferenciada nesse seu posto de trabalho. E assim requer que essa psicologia ela se porte de forma diferenciada, não se reduzindo a tais temáticas, mas ampliando seu olhar sobre quem está a executar uma função trabalhista. É por isso que, né, com o avanço das atividades econômico-produtivas, né, tenta-se reduzir as fadigas ainda, mas tenta-se extrair o máximo das capacidades humanas, entendendo-se quem é esse humano que está ali. Não é um sujeito apenas individual, mas é um sujeito também coletivo. É nesse princípio, né, que a primeira abordagem ela começa a ter uma certa expressão, chamada, assim como já dito, da psicologia
no universo organizacional. Então, não é mais uma psicologia voltada apenas à indústria, mas sim uma psicologia voltada à organização, ampliando o termo, né, para organizações. Agora não é somente uma indústria, mas pode ser um hospital, pode ser uma escola, pode ser qualquer que se tenha, qualquer local que se tenha essa coletividade em prol de um objetivo comum, né, que tenha-se esse fazer em prol desse objetivo. É nesse sentido que passa a se diferenciar ali por volta de 1920 a 1940 de uma psicologia industrial até se chegar a uma psicologia organizacional, né, em que os problemas tradicionais já não eram mais suficientes de serem enxergados pela psicologia como temas a partir de recrutamento, testes e seleções de uma forma mais específica, mas olhando esse sujeito para além do seu individual, esse sujeito interrelacional, né, que são vinculados ali, que constroem um sistema social dentro dessas organizações. É nesse princípio que uma nova série de problemas, né, presentes na organização, ele passa a ser apresentado, né, ampliando-se para um entendimento de um sistema mais complexo, que abrange tanto um comportamento individual como um comportamento grupal, e que esse homem, ele não só tem essas problemáticas que se dão no seu interno, mas existem reações que se dão sim, de uma forma interna, contudo também de uma forma reacional ao externo, ao ambiente, ao local onde ele está a executar a sua função. Né? Então, essa psicologia organizacional ela vai emergir a partir de conceitos que são advindos da sociologia e da antropologia e da própria psicologia social, que está nesse momento em franca expansão, não se fixando mais a análise do posto de trabalho ou da tarefa específica, de uma forma mais específica, mas olhando, né, para a organização e tendo esta uma compreensão como um sistema social. Né? É nesse princípio que a psicologia, agora, por essa abordagem chamada de psicologia organizacional, ela vai fazer uma intersecção entre as ações das pessoas com as organizações, tendo como alvo a eficiência, né, daquele local, sendo enfatizada pelos modos de utilizar esse potencial humano para conseguir a sobrevivência das organizações. Então, expande-se o olhar para além do interno do sujeito e agora passa-se a olhar um sistema social presente e fazendo funcionar essa organização. Né? A partir, portanto, aí, da metade do século XX, novos temas entram em pauta, né? Nessa interface existente entre psicologia e trabalho, que são decorrentes das mudanças do próprio mundo do trabalho, como qualidade total, métodos de gestão, clima e cultura organizacional, dentre tantos outros, nesse olhar maior sobre esse sistema social, né? A fim de problematizar o que acontece dentro desses lugares de trabalho ou organizações formais e as modalidades que são encontradas de manejo e de gestão do comportamento individual e também do comportamento grupal. Uma outra abordagem que se destaca nesse campo da psicologia do trabalho, ela vai se chamar de psicologia social do trabalho. Ela surge a partir da década de 1960, né, ali na Itália. Depois ela vai ganhando um espaço em outros países e assim também acontece no Brasil, né, com um parâmetro mais específico de uma psicologia relacionada ao trabalho, que são atreladas aos movimentos operários de luta por saúde do trabalhador.
Essa perspectiva ela influencia diretamente o surgimento do campo de saúde do trabalhador que hoje nós temos no Brasil e que ainda vem se expandindo e que precisa de muitas pesquisas científicas, né? Essa abordagem ela vai criticar aquelas que são elitistas, que são individualistas na psicologia. Ela enfoca o trabalho como um elemento fundamental para a compreensão dos processos psicossociais, entendendo o caráter histórico do fenômeno social, né? E negando as noções de verdade, de neutralidade científica, presentes em outras correntes da psicologia, que de forma a aprender, né, de forma a considerar a imbricação do sujeito-objeto, ou seja, ela tem um caráter maior, mais interrelacional a esse fator social. E a terceira abordagem que se destaca e que é bastante vasta, ela é chamada de clínicas do trabalho, que são abordagens de pesquisa e intervenção, né, considerando aí o trabalho como categoria central para a compreensão dos processos de subjetivação e da relação da subjetividade, da saúde e do sofrimento. Emergem sob influência da ergonomia da atividade francesa, quanto à diferença do trabalho prescrito para aquele trabalho que é real, e da psicopatologia do trabalho. Nesse princípio, ela focaliza o sujeito que age, então dá-se como força maior o trabalhar, o fazer, né? E tem alguns representantes que vão se destacar, como a psicossociologia clínica, chamadas assim de psicossociologia clínica, de psicodinâmica do trabalho, de clínica da atividade e da ergologia. Então essas vertentes, elas, apesar de suas diferenciações, mas elas têm em comum, né, compreender o trabalho como uma atividade do sujeito, que é complexa, que é intersubjetiva, que mobiliza dinâmicas coletivas de criação de normas e formas particulares de agir, né, que são divergentes das prescrições. Ela se dá por uma complexidade, né, de enxergar o fator humano nessas situações de trabalho, nas condutas concretas, ou seja, no próprio fazer, nesses processos intra e intersubjetivos. Então, como pode-se observar, né, o campo da psicologia do trabalho ele é bastante amplo e ele requer um olhar bem vasto, assim como ele se dá por amplificação, né? Como já dito no início, dependendo do marco histórico, ela vai ter a sua expressão diferenciada também. Agradeço, né? Espero ter contribuído um pouco por falar desse campo, né? E somente gratidão.